o servo não está acima do seu Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus com os seus discípulos mais uma vez e dando exemplos concretos do que significa ser discípulo. O servo, ele não está acima do seu Senhor. É como se Jesus dissesse aos discípulos e dissesse a cada um de nós: reconheça quem você é. Sendo um pouco mais direto, coloque-se no seu lugar, cada um no seu quadrado, porque é como se a palavra de hoje dissesse para nós, viu? Reconheça a tua origem, não escape da onde você veio, reconheça a tua história, perceba de fato quem você é, com os teus limites, as tuas imperfeições, seus defeitos, suas qualidades. Dê nome para os teus defeitos, dê nome para as tuas qualidades, porque na medida que eu consigo observar a minha fragilidade, a minha fraqueza, aceitar a minha limitação, reconhecer os meus dons, partilhar as minhas qualidades, eu não tenho tempo para cuidar da vida do outro. Eu não tenho tempo para julgar o outro. Eu não tenho tempo para permitir com que a prepotência, a minha arrogância me coloque num patamar acima das pessoas. Eu não teria tempo para olhar para as pessoas de cima para baixo como se eu fosse o senhor delas. Por isso o servo não se coloca acima do seu senhor. Porque quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Quem é o nosso mestre? É Ele. E belíssima a experiência que Ele faz na instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, no lava-pés. Vocês me chamam de mestre, como você diz, como eu digo. Nós chamamos Deus de Pai. Nós falamos que temos a identidade em Cristo. Então, se vocês me chamam de mestre, diz Jesus, faça aquilo que eu estou por fazer. E ele começa a lavar o pé dos discípulos, demonstrando um gesto de humildade, de servidão, de amor, de curvar-se diante do outro, de servir concretamente. É como se ele dissesse, não perca a tua origem, não perca a tua história, não esqueça de onde você saiu, não minimize a tua fragilidade. Não cutuque a tua onça com vara curta, porque na medida que eu consigo perceber quem sou eu vou perceber também que os meus defeitos não me dão a capacidade para julgar a vida das pessoas. E enquanto eu estou cuidando da minha história, eu também não tenho tempo para ficar cuidando da vida e falando mal da vida do outro. E é interessante que no meio desse evangelho, Jesus ainda vai dizer, eu sei que entre vós, não todos, tem alguém que vai me trair. Para dizer assim, a fragilidade vai nos acompanhar a vida inteira. Eu posso estar até na mesa com Jesus, como muitas vezes acontece nas nossas igrejas, nos nossos templos. Quanta fofoca sai nas nossas sacristias? Quantas fofocas saem nos nossos cultos? Quantas fofocas saem dentro dos nossos templos? Quanta maldade se conversa, mesmo saindo depois de uma meditação da palavra, depois de uma missa, depois de um culto. O que nós andamos conversando pelo caminho da nossa vida? E olha que nós estamos dentro das igrejas. Percebe? Um de vós irá me trair. Estava junto, estava na mesa, como você está na mesa, como eu estou na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia, nós estamos na mesa. Mas trazemos para essa mesa quem somos, as nossas fragilidades. E aí Jesus continua no Evangelho de hoje. Aquele que come comigo, olha que forte essa palavra, levantará o calcanhar contra mim. Percebe? Por que o servo
não pode ser maior do que o Senhor, porque o discípulo não pode se colocar no lugar do mestre? É para se manter sempre nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, dentro da sua própria história. E não importa o teu tempo de igreja, não importa o teu tempo de conversão, mas se isso não for concreto, não passa de tempo cronológico, de cronos, mas não tem kairós, não tem a graça de Deus. E o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o teu. O tempo dele não é o meu tempo. O kairós é o momento da graça. Porque talvez você e eu não levantemos o calcanhar para Deus, mas pisamos nas pessoas. Levanta o calcanhar para a vida do irmão. Para atingir o que eu quero, eu passo por cima de Deus e o mundo. Para atingir os meus fins, eu justifico os meus meios e vou criando ideologias para satisfazer aquilo que eu quero, mesmo que para isso eu tenha que destruir a vida das pessoas. Isso é a experiência de levantar o calcanhar contra o nosso Deus, contra a nossa fé, contra aquilo que pregamos. Sejamos servos, fiéis, não inúteis. Sejamos discípulos, discípulas, atuantes, e não simplesmente de templos fechados, de banco de igreja. Banco de igreja e violão de igreja não salva ninguém, se isso não te levar para um gesto concreto na tua vida cotidiana. Que Deus nos dê essa perseverança e essa fortaleza de sermos discípulos e discípulas daquele que tanto nos amou e continua nos amando. Que Deus te abençoe e te proteja, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.